Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo já, segundo vídeo sobre aprendizado, nesse canal que se chama The Window. The Window por causa das janelas de aprendizado, né? Sobre as quais eu falei. Bom, no primeiro vídeo eu falei sobre aprendizado em geral, e nesse vídeo eu gostaria de contar um pouquinho sobre a minha experiência aprendendo especificamente inglês. E vocês? Eu gostaria de saber de vocês como vocês aprenderam, seja inglês, seja outra língua ou qualquer outra coisa que vocês tenham aprendido. Eu gostaria que vocês escrevessem nos comentários, porque eu me interesso muito em saber como as pessoas aprendem, quais as estratégias as pessoas usam para aprender. O que quer que seja receita de bolo, seja o que for, né? Aliás, em relação à receita de bolo, eu sou terrível, porque eu sou muito ruim de fazer doce, porque eu não sigo receita, acabo mudando a receita. Bom, vamos para o conteúdo desse vídeo hoje. Meu pai, ele fazia questão que a gente aprendesse inglês, eu e minha irmã. Então ele nos matriculou numa escola, lá na cidade onde a gente morava, no interior de São Paulo, e nós gostávamos do curso no começo, porque tudo é novidade, né? E era divertido, só que depois começa a ficar maçante depois de um tempo, depois de uns anos, né? A gente ficou algum tempo naquela escola. E só que no final do curso, quer dizer, no que seria o último estágio que eu fiz, não era o último estágio da escola, daquele curso, mas foi o último estágio que eu fiz naquela escola. Comecei a me interessar mais por inglês, porque eu tive uma professora muito boa. Ela tinha uma abordagem interessante, ela era uma pessoa carismática, e eu me divertia nas aulas. Então eu comecei a me empenhar mais nas aulas. E eu esperava uma nota boa, porque eu achava que eu tinha me empenhado e eu achava que eu tinha me saído bem no curso. Eu recebi o boletim, e ao receber o boletim, eu levei um choque. Ela escreveu no boletim as seguintes palavras: Você é um aluno bastante fraco. Eu fiquei chocado, desanimado, desmotivado. Meu pai mais ainda, né? Porque ele que estava pagando o curso. Meu pai ficou frustrado e chateado. E ele parou de pagar o curso. Eu tinha repetido nesse curso. E ficou por isso. Muitos anos mais tarde, quando eu já tinha 18 anos, meu pai foi convidado para trabalhar na Universidade de Oxford, na Inglaterra, no Reino Unido, e ele recebeu uma bolsa para ir para lá. E ele falou: Você quer ir comigo? Eu falei: É lógico que eu quero, né? Eu já gostava muito da Inglaterra. Aliás, quem incutiu essa paixão pela Inglaterra foi meu pai. Ele gostava muito de história, gostava muito principalmente da história da Europa, então ele sempre contava sobre a história da Europa para a gente durante os almoços e jantares. Como a gente não tinha televisão, a gente conversava bastante. E fomos para a Inglaterra. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu fiquei preocupado. Fiquei preocupado porque 80% dos brasileiros que eu conheci lá, eles falavam inglês básico, mas não fluentemente. Eles não conseguiam ter uma conversa fluente. Isso me preocupou, porque eu só tinha um ano para ficar lá. E os brasileiros ficavam em média de 5, 6 anos na Inglaterra, mas não conseguiam falar fluentemente. Conseguiam comprar bilhete de trem, de ônibus, conseguiam ir ao supermercado, coisas simples do dia a dia. Então eu comecei a fazer um pouco mais do que os outros para aprender inglês. Eu trabalhava até às 11 da noite, num restaurante grego, saía do restaurante, voltava para casa, tomava um banho e começava a estudar inglês por volta da meia-noite. Então, mais ou menos da meia-noite até as 3 da manhã eu estudava inglês. Estudava inglês de diversas formas possíveis. Tinha livros, tinha fitas, porque na época, lembrem-se, não existia YouTube, não existia internet, porque eu morei na Inglaterra faz muito tempo, no final da década de 80, começo da década de 90. Então eu tinha que lançar mão
aos recursos que eu tinha, que eram livros, caderno, rádio e assim por diante. O que que eu comecei a fazer? Eu tinha cadernos pequenos, acho que tamanho A5. Eu tinha cadernos pequenos nos quais eu anotava tudo que eu ouvia, que eu achava diferente, que eu achava é, interessante e coisas que eu não sabia. Quando eu andava na rua, às vezes eu lia alguma propaganda e eu anotava. Anotava o vocabulário, anotava as frases. Chegando em casa, eu pegava o dicionário e procurava no dicionário. E aí eu via o significado e escrevia sentenças que estavam relacionadas à minha vida. Eu não usava o exemplo do dicionário, eu usava o exemplo, meu próprio exemplo. Às vezes a frase estava até errada, mas aí depois a professora me corrigia. Então eu comecei a fazer isso durante a minha estadia na Inglaterra. E depois de um ano morando lá, eu tinha acumulado uma pilha de mais ou menos 7 cadernos pequenos que eu carregava para cima e para baixo. Chegando em casa, eu revisava esses cadernos para deixar o vocabulário e as frases frescas na memória. Então, eu adquiri um vocabulário bastante vasto em várias áreas das quais eu gostava. Por exemplo, música, esporte, comida. Todo mundo gosta de comida, né? Comida e assim por diante. Tem várias áreas que eu gosto muito. História. Então, eu adquiri um vocabulário razoavelmente vasto nessas áreas. Claro que a gente tem que ler coisas, às vezes, que não gosta, mas é sempre mais interessante ler o que a gente gosta para aprender, né? Então, tinha essas 3 estratégias. Estudava de madrugada, escrevia, anotava as palavras e as frases no caderninho e chegando em casa eu escrevia frases que tinham a ver, ou sentenças que tinham a ver com a minha vida. E outra coisa que eu fazia, que faço até hoje na verdade, é imitação. Eu imitava o que a fita falava, a fita cassete falava, imitava o que eu ouvia no rádio. Então, eu imitava a entonação, imitava o sotaque daquelas pessoas que estavam falando. Hoje é muito mais fácil com o YouTube. Na época eu tinha que ir para a biblioteca, pegar uma fita e ficar escutando a fita e ficar imitando. Hoje a gente tem YouTube, a gente pode escolher inclusive quem a gente quer imitar. A gente não precisa imitar qualquer pessoa, a gente pode escolher uma pessoa que a gente gosta da voz, a gente gosta da entonação, da maneira de falar, a gente escolhe a pessoa e imita. Vídeo de 3, 4 minutos. Isso funciona muito. Eu sempre falo para meus alunos fazerem isso, porque isso realmente funciona, eu sei que funciona. Bom, tenho aqui 3 dicas, né? Eu falei de estudar da meia-noite até as 3, mas começa, a gente sempre fala start small, começa pequeno, né? Começa com 10 minutos, depois aumenta para 15 minutos. E isso vai se tornando um hábito, né? Tem o hábito de anotar, e anotar em caderno mesmo, porque a neurolinguística fala que quando a gente escreve à mão, escreve no caderno ao invés de escrever no celular, a gente aprende mais. E outra coisa é o shadowing, a gente chama de shadowing essa imitação. Shadow, em inglês, significa sombra. Shadowing seria um sombreamento, quer dizer, imitação do que a outra pessoa está falando. No próximo vídeo, eu vou dar mais dicas em relação a aprendizado. Como a gente pode aprender a língua. Como a gente pode se tornar fluente numa língua. Pode ser inglês, pode ser qualquer outra língua, ou pode ser qualquer outra coisa. Vou dar dicas de aprendizado para que vocês possam adotar para aprender qualquer coisa. Na verdade, qualquer coisa. Não são dicas difíceis, são dicas que qualquer pessoa pode seguir, mas exige insistência, exige persistência. Mas com um pouquinho de esforço a gente consegue. A gente consegue aprender até chinês. Bom, chinês eu não sei, porque eu sei que chinês é bem difícil. Mandarim, né? Mandarim é bem difícil. Bom, não se esqueçam de escrever como vocês aprenderam, o que ajudou vocês a aprenderem, o que atrapalhou no aprendizado de vocês.
Eu realmente estou curioso para saber. Tá bom? Então, até o próximo vídeo e obrigado por assistirem. Tchau, tchau.